Olá pessoal, que Deus abençoe a todos, né? A gente vê hoje em dia que as pessoas elas são todas loucas, né? Antigamente a pessoa doida ela vivia dentro dos manicômios, né? Hoje em dia as pessoas elas ficam soltas, que são pessoas que fazem pequenas loucuras aqui, outras ali. Isso envolve artista também, envolve apresentador de televisão, envolve jornalistas, envolve o povão em geral. Está vivendo num mundo louco, um mundo barulhento, um mundo enclausurador, né? Então as pessoas elas estão fazendo muito mais loucuras e bobagens do que antigamente. Então a gente vive num mundo onde é normal as pessoas te ofenderem, te humilharem, um mundo intolerante, um mundo de pessoas que não sente amor, que não sente a paz dentro da sua alma, né? Tem gente que tem muito recurso, mas a pessoa ela é malvada, cruel, né? A gente vê que hoje em dia as pessoas elas não são tolerantes e nem toleráveis, né? As pessoas elas se metem na vida. Hoje em dia a vida das pessoas se tornou pública. Todas as pessoas são públicas, mas só que tem pessoas que elas se protegem, porque elas têm famílias, elas têm pessoas ao redor que protegem a imagem da pessoa. Mas quando você está só, né, as pessoas elas usam de má fé, elas usam de sabotagem contra você. Então existe muita coisa errada no meio das pessoas, né? Hoje em dia as pessoas elas fazem aquilo que é errado como se fosse algo certo, né? As pessoas não vivem debaixo da lei, elas vivem debaixo das suas próprias leis que elas criaram, não para elas obedecerem, mas para os outros, né? Se adequarem e se virarem. Então você tem que estar sobrevivendo a tantas coisas, a tantas pessoas que ficam querendo denegrir a tua imagem, querendo te destruir, né? Querendo te humilhar, querendo pisar em ti. E a gente vê dentro das igrejas isso também, né? As pessoas que fazem mal dentro da igreja, elas são as pessoas que são promovidas. Você que está andando certo, você é rebaixado. Se você for um cara que você não tiver cheirosinho, não tiver bonitinho, não for uma pessoa que ele se agrada, então tu começa a sofrer muito dentro da igreja. E as pessoas elas saem para fora. A igreja hoje é como uma máfia, né? Quando você sai para fora da igreja, eles ficam te perseguindo fora, né? Infelizmente eu tenho que concordar com o Caio Fábio, tenho que concordar com o Paulo Júnior, tenho que concordar com o Caio Modesto, né? Que tem um canalzinho pequeno, mas de grande repercussão. Então eu tenho que concordar com as pessoas que falam mal da igreja, porque realmente a igreja é um lugar, rapaz, que você não encontra mais paz, você não encontra mais um lugar para você fazer um culto, para você participar de uma reunião. A igreja é um lugar onde as pessoas vão para um ficar olhando a roupa do outro, ficar olhando o que o outro tem ou deixa de ter. Então é difícil lidar com as pessoas da igreja. As pessoas da igreja elas estão muito pior do que as pessoas de fora da igreja. São pessoas preconceituosas, são pessoas discriminadoras, são pessoas que andam errado e quando você falha, elas tacam o pau em você. Então isso faz parte da sociedade. A igreja, em vez de mudar a sociedade, a igreja ficou igual à sociedade. Tanto que hoje em dia os evangélicos acham que estão levantando uma nova classe dominante. Não é assim que funciona. O servo de Deus, ele é servo, ele tem que fazer a vontade de Deus. Deus quer usar você como um servo para poder mudar a nação e não transformar uma nova elite dominante que vai continuar fazendo as mesmas merdas que os caras faziam, né? Por outro lado, não tem como um governador, um presidente mesmo querendo fazer o que é certo, fazer totalmente certo. Sempre vai sobrar algo da política velha, das coisas velhas, porque não se consegue erradicar
um câncer totalmente. Então, o que é que acontece, amado? Eu tenho visto que as pessoas, elas vivem para fazer mal para os outros, elas vivem para odiar os outros, para desprezar os outros. Hoje, qualquer coisa é motivo para você ser odiado. E se alguém te odeia, a pessoa ela te ofende, te humilha e ela te acusa de alguma coisa grave e sai espalhando, entendeu? É assim que funciona aqui as pessoas. Então é uma pena. No juízo final você vai ver muita gente que matou, roubou, fez altas coisas erradas. E as pessoas que ficaram na igreja a vida toda perdida. É igual, amado, esse negócio de Jesus no carnaval, né? O pessoal humilhou Jesus no carnaval. Eu considero que o próprio Jesus tem poder de se proteger e que ele não precisa de nós é que precisamos dele para ser salvo, né? Então hoje a gente vive numa sociedade de evangélicos que pensam que protegem Jesus, que Jesus é fraco, Jesus é pobre, né? A igreja ela só segue Abraão, só segue Isaac, Jacó, José, mas não segue Jesus. E quando Jesus está sendo massacrado lá no, no Sambódromo, eles começam a se levantar, né? Se levantar para proteger Jesus. Então, amado, Jesus é a figura mais poderosa do céu. Só está abaixo de Deus, entendeu? Mas as pessoas elas acham Jesus pobre. As pessoas acham Jesus um ser sem qualificação para ser senhor, né? Então, alguns deles se tornaram senhores, né? Se eles acham que são donos da vida das pessoas, eles acham que se eles não quiserem que você cresça, você não vai crescer. Se você sair da igreja deles, você não pode ser mais nada. Por quê? Porque você pecou contra Deus. E Deus não é o Deus que está no céu, é aquele líder, aquele pastor que acha que é dono da alma das pessoas. Então você pode ter um grande rebanho, você pode ter muitas coisas, mas você não pode se achar dono das pessoas. E tem muito pastor aí que, além de extorquir as pessoas, se acham donos, né? Não aceito pessoas pobres, não aceito pessoas velhas, não aceito pessoas malacafentas, né? Tem que ser limpinho, tem que ganhar bem, tem que estar bem, porque senão você fica distante. Quanto melhor você tiver de vida, mais próximo você fica, né? Dos caras. Então, até se você falar algo para ajudar, você é barrado, porque não, ele não pode falar nada. Ele não pode falar nada porque ele anda dos nossos, né? Ele não tá. Tinha uma igreja que eu ia que o cara dizia: tem que ganhar 20 mil reais para ser pastor aqui. 20 mil reais para ser pastor aqui. Não põe qualquer um, não. O pessoal me chamava de mendigo, de todo tipo de coisa ruim, só porque eu trabalhava na rua. Então, a gente precisa repensar que tipo de cristianismo que a gente quer passar para a próxima geração. Se é o cristianismo da Filadélfia ou é o cristianismo da Laodiceia. Porque uma coisa que eu sei que a trombeta tá tocada, né? Coisa que eu sei que o anticristo tá aí, ó, e as portas, e que a igreja vai sofrer grandes provações no mundo. Mas só que Deus ele tem um propósito com esse país, né? Mas só que como é que Deus pode cumprir um propósito se você quer cumprir o teu propósito, a tua vontade, o teu desejo sobre a vida das pessoas? Então existe muita coisa errada no meio da igreja. Infelizmente, as pessoas não gostam de pessoas humildes. E também a igreja não gosta de pessoas pecadoras, né? De pessoas que foram presas. Às vezes eles toleram lá, mas eles não gostam. Então a igreja se tornou um lugar para os ricões, né? Para os abastados, para os poderosos. As pessoas mais fracas, elas não têm condição de fazer parte do grupo deles lá, né? Então você serve ali só como massa de manobra, você serve ali só como, né, que nem os caras falam, o gado, né? O gado para poder dar o voto pro político que ele quiser, para poder ele controlar para comprar o que ele quiser.
ir no cinema que ele quiser, tudo que ele quiser, aquela pessoa, aquele gado é obrigado a fazer. Então, amado, infelizmente, ó, eu sempre gostei da igreja, sempre gostei de ir na igreja, mas eu tenho visto coisas, eu tenho sofrido coisas que me entristece muito. É pessoas querendo espancar os outros dentro da igreja, é pessoa querendo te tratar mal porque você não deu nada, ou porque você deu pouco. Então tem pessoas na igreja hoje que elas são totalmente mercenárias, elas não agem por amor à tua alma. E é isso, gente. Então precisamos mudar tudo que está acontecendo aí, porque é uma coisa muito triste. Esse país ele não pode ser mais assim, entendeu? A gente não pode mais ser pessoas intolerantes e intoleráveis, né, no meio da sociedade, né?